Olá meus irmãos, dando continuidade às nossas devocionais em Atos, hoje nós vamos ver sobre Paulo na escola de Tirano. Isso está no capítulo 19, dos versículos 8 ao 20. Lá está escrito assim: Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isso por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas, e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Meus irmãos, o primeiro ponto que nós temos nesse texto aqui é sobre o discipulado, a importância do discipulado e o esmero que nós vemos Paulo tendo aqui sobre a questão de ensinar e pregar sobre o reino de Deus, não simplesmente anunciar e ir embora, mas que as pessoas tenham fundamento, tenham um conhecimento profundo da palavra de Deus. Nós vemos isso aqui quando Paulo começa por 3 meses ensinando na sinagoga, onde ele falava ousadamente, ele dissertava e persuadia a respeito do reino de Deus. Então, primeiramente, o conteúdo da sua mensagem era Jesus Cristo, era o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, a sua vida, a sua obra. E aconteceu que após 3 meses, talvez o maior período que ele conseguiu passar numa sinagoga sem que os judeus tentassem matá-lo, aconteceu que alguns ainda se estavam empedernidos e descrentes, continuamente negando a Jesus Cristo, negando o Evangelho. E o que Paulo fez foi o que ele falou na carta de Tito, para exortar 1 ou 2 vezes e depois se apartar. Então ele se apartou destes que estavam lá falando mal, difamando o caminho, que aqui no caso eram os cristãos, o Evangelho. E aqueles que seguiam o Evangelho de Jesus, ele se apartou deles. O que ele fez foi separar os discípulos, separar aqueles que queriam ouvir a mensagem, que realmente receberam o Espírito Santo, e os olhos foram abertos para a verdade de Deus. Ele os separou e ele passou a discorrer com esses discípulos diariamente na escola de Tirano. Então, por 2 anos, ele passou dia após dia ensinando esses discípulos sobre o reino de Deus, ensinando a profundeza, a maravilhosa doutrina de Deus, quem é Deus, o seu caráter, toda a sua obra, todos os seus mandamentos, todos os seus desejos e vontades para a nossa vida. Tudo que Deus revelou para nós. Então, por 2 anos, alguns manuscritos ainda falam que isso durava 5 horas. Então, ele passou 2 anos, 5 horas por dia, ensinando a palavra de Deus. Não somente isso, também em Atos 20:20 fala que ele jamais deixou de anunciar coisa alguma proveitosa, e te for ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, depois disso, ele ainda passava de casa em casa, ensinando a palavra de Deus, tendo o seu estudo bíblico com cada um dos irmãos lá. E o que aconteceu é que Paulo tinha esse
Ele estava dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Então aqui a forma que Paulo fez essa missão aqui, tratou essa missão, teve como base lá em Éfeso e discipulou tantas pessoas quanto podia, isso com profundidade. O que aconteceu é que a palavra se espalhou, de fato se espalhou por toda a Ásia, todos ouviram a palavra do Senhor, porque Paulo focou ali no discipulado também. Então que possamos aprender com isso aqui, nos esforçar também para discipular os nossos irmãos, os que estão chegando na fé, os que não conhecem ainda a palavra com profundidade, que possamos tirar o tempo para ensiná-los, para exortá-los, para buscar sempre que eles cresçam também no conhecimento do Senhor, que isso é muito importante para a vida deles. Isso resulta não somente na vida deles, mas isso espalha para os demais, que eles também passarão a ensinar e a pregar a palavra de Deus, a falar sobre o reino de Deus. E o segundo ponto aqui, ele traz um pouquinho da questão do misticismo. Nós vemos como Deus usou Paulo para que isso acontecesse, como usou alguns judeus exorcistas também para que isso acontecesse. Que eles chegaram lá, viram as grandezas de Paulo, como Deus testificava também a favor de Paulo, fazendo grandes milagres, extraordinários. Eles quiseram um pouquinho disso também, se aproveitaram um pouco disso. E eles foram exorcizar alguém usando o nome de Jesus e de Paulo. Ele falou para o espírito maligno: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Então é que é interessante a gente ver o que aconteceu. Primeiro, o que ele fez foi usar o nome de Jesus Cristo. E muitas vezes nós pensamos que o nome em si é o poder, é alguma coisa maravilhosa e usamos isso como se fosse uma palavra mágica. Pensamos que o nome, o sangue, até cantamos isso e pensamos que o poder está nessas coisas, mas muitas vezes nos enganamos. O nome de Jesus, simplesmente o falar, o som saindo, Jesus não tem poder nenhum. Quem tem poder é a pessoa em si, é o Deus poderoso. Contudo, o nome de Jesus é santo. O nome de Deus, as coisas de Deus são santas. E nós vemos isso nos 10 mandamentos. Nós vemos isso que Deus não permite que o seu nome seja falado em vão, usado em vão. As coisas de Deus não devem ser jamais feitas em vão. E aqui as pessoas, esses judeus descrentes, que não se importavam com o nome de Jesus Cristo, queriam apenas usar esse nome. E o que aconteceu é que o espírito imundo, maligno, falou para ele que ele conhece a Jesus, que obviamente todos os demônios conhecem a Jesus, eles foram criados como anjos e ministravam lá perante Deus. Eles conhecem a Jesus muito mais do que aqueles judeus. Eles conhecem também até quem é Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo. Todos os demônios provavelmente conheciam a Paulo e temiam, porque Paulo foi dada autoridade a Paulo sobre os espíritos malignos e ele fazia grandes obras em nome de Deus e espalhava o seu reino. Porém aqueles judeus ali, eles não trabalhavam para Deus, eles não faziam parte da igreja invisível, eles não faziam parte do reino de Deus. E o que aconteceu é que eles levaram uma surra, foram subjugados por aquele espírito maligno, onde Deus deixou claro que o seu nome e as suas coisas não devem ser usadas em vão. Esse nome representa a Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, nosso Salvador. Nunca, jamais devemos usar as coisas de Deus em vão, em brincadeira, em coisas inúteis e fúteis. E usar o nome de Deus em vão, como o próprio mandamento nos ensina. Isso, nossos irmãos em Éfeso, eles entenderam bastante. Esse conhecimento, esse fato chegou ao conhecimento de todos. Isso gerou grande temor sobre todos eles. E o nome de Senhor Jesus era engrandecido. Todos entenderam que esse aqui não era um nome qualquer, um nome para fazer brincadeiras, mas um nome para ter temor. Nosso Deus, nós devemos temer a Ele, porque Ele é o ser todo-poderoso, Ele é o nosso Criador, o nosso Senhor. E para nós que somos seus filhos, o nosso Salvador, nosso amado Deus, que possamos pensar um pouco nisso aqui também. E muitas vezes nós usamos o nome de Jesus Cristo como se fosse uma palavra mágica. Isso não é uma palavra mágica, não é algo místico, muito pelo contrário, é algo real, claro e com um significado muito importante para nós. Que possamos
ter mais cuidado ao usar o nome de Deus, mais cuidado ao tratar das coisas de Deus não como coisas quaisquer, como coisas banais, mas como algo realmente santo, algo separado, algo importante, algo puro, algo perfeito para nós. E o que aconteceu então é que depois que eles viram isso, aqueles habitantes lá, primeiro eles realmente temeram a Deus, eles chegaram confessando e denunciando publicamente as suas obras, algo que não é comum que isso aconteça. Eles chegaram fazendo isso, falando sobre os seus pecados e confessando os seus pecados publicamente, tamanho temor que chegou naquelas pessoas. E também todo aquele misticismo ali acabou, que muitos dos que haviam praticado artes mágicas, todo o misticismo em geral, eles reuniram seus livros e queimaram diante de todos. Algo que era de grande valor, que aqui fala que o montante chegava a 50 mil denários, que era um dinheiro muito grande, e eles não tiveram nenhum problema em queimar isso, em queimar esse dinheiro aqui na frente deles, porque era muito melhor que esses livros, que eram pedra de tropeço, queimassem ali do que eles vendessem para outros descrentes, porque aquilo lá não era útil de maneira nenhuma. É muito melhor que isso queime, que esse dinheiro se queime todo. Então a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, meus irmãos, o que podemos usar aqui como meditação é sobre o poder da palavra de Deus, sobre a fonte desse poder que é Jesus Cristo, que a sua palavra, o conhecimento da sua palavra, não simplesmente o livro físico, mas o conteúdo, o poder que vem do Espírito Santo de Deus, que é por esse poder que Jesus Cristo fala que expulsava demônios, não simplesmente por causa de uma palavra-chave, de um ritual específico, mas é pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Deus, que está em conhecer a sua palavra, em reconhecer que Cristo é o Senhor e Salvador, que possamos nos esforçar para que a sua palavra seja conhecida, que possamos nos esforçar para que todos os que venham à fé compreendam profundamente os desígnios do nosso Deus, que possamos discipulá-los com esmero, com todo o esmero possível, meus irmãos. Que possamos buscar isso para nós também, busquemos ler a palavra dia após dia, nos esforçar ao máximo, como Paulo fazia dia após dia. Ele buscava a palavra de Deus, ensinava a palavra de Deus também, que possamos ter essa mesma força de vontade, esse mesmo desejo da palavra de Deus que aqueles irmãos lá estavam tendo de dia após dia, ter com Paulo para estudar e conhecer mais a palavra de Deus, conhecer mais quem é esse Deus que nos salvou, que nos tirou desse império das trevas, que possamos ter essa vontade, esse amor também pelas coisas de Deus, essa seriedade pelas coisas de Deus. Amém?